Muitos são os nomes, os adjetivos, os títulos pelos quais nós chamamos ou a Deus Pai ou a Jesus Filho, como por exemplo Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, Jesus o Messias, o Redentor, o Salvador, o Bom Pastor, o Príncipe da Paz. Mas pouco se fala de Deus, de Jesus, como sendo o grande juiz. Juiz é, resumidamente, aquele que tem autoridade para ministrar a justiça. É aquele que analisa, avalia, julga e aplica a lei. Nós temos os juízes terrenos. Nós tivemos os juízes ao longo da história de Israel, que não necessariamente o único ofício deles era julgar, mas ali liderar o povo de Deus, mas nós tivemos esses homens, tivemos homens também que exerceram esse ofício, como por exemplo o próprio Moisés, Samuel, mas acima de todos os juízes terrenos, nós temos o grande e supremo juiz. E como eu disse, muitas vezes se evita falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, como sendo juiz, mas é a grande verdade. E a Sagrada Escritura, num volume imenso, nos apresenta Deus, Jesus, como o grande, supremo, justo juiz. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia. Se a gente for discorrer, nós encontraremos do início ao fim da Escritura as referências a respeito de Deus, de Jesus como juiz. Gênesis 18, 25. Olha só o que está escrito. Não vós não podereis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo com o ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Salmo 7, no versículo 9, nós lemos assim: o Senhor é o juiz dos povos. Versículo 12, Deus é um juiz íntegro. O Salmo 74, versículo de número 8, nós lemos assim: mas Deus é o juiz, a um ele abate, a outro ele exalta, conforme a sua justiça. Podemos aqui também destacar Isaías 33, 22, que diz: porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador. E Jesus recebeu por excelência o título de juiz, a missão de julgar. Ele mesmo falou a respeito disso. João 5, 22 está escrito o seguinte, vai dizer que ele entregou todo o julgamento ao seu filho, no caso ele mesmo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10 está escrito: porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto no corpo. Então muitas vezes as pessoas ignoram esse título de Jesus, ou até menosprezam, ou não levam a sério. Muitas pessoas até dizem: só Deus pode me julgar. Certa vez eu li algo que dizia assim: e isso não lhe inspira temor? Porque ser julgado por Deus, você acha pouca coisa? Porque Ele é justo. E se segundo a sua misericórdia nós merecermos o bem, receberemos. Mas se tivermos perseverado no mal, Ele também nos julgará conforme o nosso mal. Sim, o Senhor é aquele que detesta a injustiça, pois Ele é o justo juiz. No Salmo 9, versículo 9 está escrito: ele mesmo julgará o universo com justiça. A segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo chama o Senhor de o justo juiz. Apocalipse 19, 11 fala sobre o Senhor que vem para julgar e guerrear com justiça. É preciso nós termos a plena fé e convicção de que o justo juiz não deixará de se manifestar. Por mais que pareça que ele está escondido, silencioso, parece até mesmo que o mal, o pecado avança a corda solta, parece que não há devida justiça para aqueles que procuram e se esforçam por temer a Deus, e nem a devida justiça para aqueles que são maus. Porém, o justo juiz, ele não falha. Uma das bases da nossa fé é professar Jesus como o grande juiz. No credo, por exemplo, nós rezamos: ele está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Em Hebreus capítulo 6, versículo de número 2, vai falar que o julgamento eterno é uma das doutrinas basilares fundamentais da nossa fé. E muitas são as passagens que falam a respeito desse julgamento que cada um terá, a recompensa que cada um receberá. Eclesiastes capítulo de número 12, versículo 14, está escrito que Deus fará prestar contas de tudo o que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mal. No Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 25, a partir do verso 31, nós vemos o relato a respeito do juízo final, onde as ovelhas serão colocadas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, e cada um receberá
a consequência, a recompensa de sua vida aqui na terra. Nós também podemos aqui destacar Romanos capítulo 2, versículo de número 16, que vai dizer o seguinte: isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, diz Paulo, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo como juiz. Romanos capítulo 14, verso 10, está escrito o seguinte: por que julgas então teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Deus como juiz, Jesus como juiz, tem um tribunal. 1 Pedro capítulo 4, verso 5 está escrito: eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Jesus mesmo falou em João 12, 48: quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, esta o julgará no último dia. Nós seremos julgados, nada ficará oculto. Nenhum de nós poderá fugir do julgamento, nenhum de nós pode fazer qualquer coisa e escapar dos olhos de Deus. Até porque Provérbios vai dizer que os olhos de Deus passeiam por toda a terra e conhece tanto o que os maus e os bons fazem. Nós lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo de número 4, que nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto diante dos olhos daquele quem havemos de prestar contas. Hebreus capítulo 9, verso 27 está escrito que os homens está determinado que morram uma só vez e após esta morte vem em seguida o julgamento. E por fim eu cito aqui Apocalipse, que é por excelência o livro que apresenta Deus como juiz, que apresenta o julgamento do Senhor, tanto as recompensas que por parte desse Deus que é juiz. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12 está escrito: vi então um grande trono branco e aquele que nele se assentava. O versículo 12: vi os mortos grandes e pequenos de pé, todo mundo, diante do trono. Abriram-se livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Então, diante desta grande verdade, meus irmãos e irmãs, o que nós devemos fazer é buscarmos crer e viver no Senhor, obedecendo às suas palavras. Pois assim o julgamento para nós não será sinal e motivo de condenação, mas de salvação, pois ele está pronto para dar a justa recompensa a cada um. Mateus, por exemplo, capítulo 16, versículo 27, o próprio Jesus disse: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Que lutemos para receber a boa recompensa, mas também estejamos cientes de que os maus receberão a sentença justa de Deus e receberão a sua devida recompensa. Então que nós possamos meditar, refletir e com temor podermos viver segundo a palavra de Deus, segundo a lei desse grande e justo juiz.